Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do Diálogos Norte-Sul, que é um podcast pensado com um propósito: falar de forma leve e de fácil entendimento sobre um assunto que dá medo em muita gente, mas que deveria, na verdade, fazer parte da mesa de jantar, da rodinha com os amigos, que é a sua vida financeira. Estou aqui com meu amigo Brunei e hoje ele vai apresentar o tema e quem está com a gente para esse bate-papo. Fala pessoal, hoje o nosso tema é um tema gostoso de falar, né? Vamos falar de vida financeira, mais especificamente do crédito. E para isso a gente trouxe dois especialistas do Cicobi Norte e Sul, né? Um é Danilo, especialista em crédito, e o outro é Ângelo Flávio, né? O nosso gerente regional. E aí, vai se apresentar agora? Claro que sim, Brunei. Muito bom estar aqui com vocês. Você também dá, é gratificante demais, nosso amigo Danilo aqui, e falar um pouco, né, sobre o crédito, especificadamente. Mas antes de falar do crédito, é se apresentar um pouco, né, como Faz você parte, né? falou. É interessante. É formado em administração e direito, então atuo nessas duas áreas aí. E no mercado financeiro, completando aí 20 anos. Mas um ponto muito especial, Brunei, de se falar é que eu entrei no mercado financeiro em banco e completo 10 anos em cooperativa de crédito. Fui picado, né, por esse bichinho aí verde do Cicobi, e com isso a gente consegue, né, realizar um excelente trabalho, estar mais próximo com a nossa comunidade, realmente trabalhar com propósito, trazer realmente, né, o que o nosso associado precisa e de fato dar essa consultoria financeira. Então isso faz um diferencial bastante significativo para a gente como profissional e, consequentemente, também para o nosso associado. Então, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção. Legal. E aí, Danilo? Vamos lá. Danilo não, vamos deixar as coisas mais calmas aqui, né? Isso É aí. Dan, todo mundo conhece ele como Dan. Fique à vontade, Dan. Então, muito bom, né, estar aqui. Reitero que é uma enorme satisfação estar presente aqui nessa mesa com vocês. Atuo no mercado financeiro há 4 anos, como você falou, sou especialista de crédito no Cicobi Norte-Sul. E o nosso propósito é esse, é buscar sempre a principalidade, buscar sempre atender melhor os nossos cooperados da melhor forma possível e assim a gente fazer grandes negócios. Com certeza. Então, o papo tá bom, né, meus amigos? Mas ele vai ficar ainda melhor, porque agora nós vamos direto ao ponto. Vamos colocar na mesa o assunto que nos trouxe aqui hoje, que é o crédito. Mas antes da gente começar com perguntas aqui mais complexas, eu queria que a gente explicasse para as pessoas, de forma bem simples, o que é o crédito. Eu costumo dizer que o crédito é sinônimo de realização de sonhos, que é uma ponte, né, para essa realização de sonhos, sejam eles profissionais ou pessoais. E você, Bru, o que é crédito para você? Então, quando a gente vai falar de crédito, né, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Lembra aquele amigo que a gente tem de infância, que a gente confia bastante, que a gente chega para ele e fala assim, cara, você tem crédito comigo. Então você está falando o quê? Eu confio em você. Então, crédito, Dai, é uma expressão que gera, que traz para a gente a seguinte palavra, confiança. E no âmbito financeiro, nada mais é quando a instituição financeira ela dispõe de um recurso para uma pessoa. Então, a partir do momento, essa instituição financeira está o quê? Acreditando nesse cidadão que está passando um recurso. Mas aí eu fiz a seguinte analogia, né, da expressão de crédito, mas eu queria fazer uma perguntinha. Eu posso perguntar, Daí? Deve. Vamos lá, ela autorizou, tá? A pergunta. Muitas vezes a gente acha, né, que o crédito é quando eu estou precisando de recurso, mas a gente sabe que existem diversas situações, né, que a gente vai precisar ali do crédito. Então, vou perguntar para Dan, quais são os tipos de crédito, Dan, que existe hoje no sistema financeiro? Se uma pessoa quiser lá, não, eu quero para pagar dívida, eu quero um cartão de crédito, eu quero comprar uma casa ou um carro. Quais são os tipos de crédito que existe? Excelente pergunta, né? Quando se fala de crédito, um assunto muito bom de se discutir. Existe uma gama de linhas de crédito, seja de financiamento, seja de empréstimo, capital de giro, crédito pessoal, cartão de crédito. Quando se fala de crédito, de contratar um crédito, e se existe, muitas pessoas se perguntam se existe um momento certo para fazer uma contratação de crédito, para buscar uma instituição financeira para contratar o crédito, mas a gente tem que, muitas vezes, pensar que o crédito é um grande apoiador, para a gente, né, no mercado financeiro, é um grande apoiador para a gente realizar ações, para a gente conseguir organizar melhor a nossa vida financeira. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela paga uma conta de energia de um determinado valor,
Então, de repente, aquela pessoa ela não está olhando a necessidade de buscar um crédito numa instituição financeira. Mas se ela observar bem, naquela conta de energia que ela paga, ela pode buscar um financiamento de energia solar que vai substituir o que ela paga na conta de energia pela parcela do empréstimo, e quando quitar a parcela do empréstimo, ela só vai estar pagando uma taxa que é uma taxa baixa, né? Digamos assim. É a mínima, né? É a Fala ali mínima, isso, né? a mínima. Então, existem várias linhas de crédito. Se a pessoa quer realizar um sonho de ter um veículo, tem um financiamento. Se a pessoa quer um limite para estar contratando, para estar comprando, fazendo compras, né? Ela tem um cartão de crédito. Então, a gente tem diversas linhas, seja de crédito, de financiamento, para atender melhor as pessoas que desejam contratar. Dan comentou aqui, citou alguns exemplos, né, de modalidades de crédito, e ele citou o exemplo da energia solar, citou o exemplo do cartão de crédito, que muitas vezes as pessoas nem associam, né, o cartão de crédito como um crédito, né? Eu queria ouvir de Ângela um pouquinho assim, e se eu sou uma pessoa física também, você sempre, né? Mas se eu sou também uma PJ, uma pessoa jurídica, uma empresa, de que forma o crédito ele pode contribuir para o meu crescimento, para a realização de novos sonhos profissionais assim da minha empresa? Dá, isso é uma pergunta muito importante. Eu digo isso porque assim é o que movimenta o nosso mercado, né? São as empresas, seja o microempreendedor, o pequeno empreendedor de pequeno porte ali que está ali no dia a dia, o MEI também. Ele vem realizando muito esse trabalho de fomentar o mercado, né, brasileiro. E com isso, por muitos momentos, eles precisam oxigenar esses recursos dentro da empresa para poder crescer, seja para avançar, para atender um público específico naquele momento, ou até mesmo para ir para um outro ramo de atividade. E a gente, nesse meio termo, né, Bruno, que a gente visita muito, está muito próximo com nossos associados, e esse é um papel nosso. Nós vemos muitos questionamentos sobre isso, né? O que é que tá, qual ramo hoje que está dando, né, a melhor resposta para o mercado diante do cenário econômico e tal. Então, assim, a primeira demanda que vem em relação ao crédito, e esse crédito consciente, né, de saber aonde vai ser investido esse recurso. E a nossa preocupação também é essa, na orientação financeira, é saber a finalidade desse recurso para poder direcionar. E como você perguntou, as empresas têm um leque também de opções, né, de crédito aí, seja para um capital de giro, para um aporte mesmo, né, para um aumento da empresa, seja para energia solar também, porque hoje as empresas têm, às vezes, dependendo do ramo de atividade, tem um custo muito alto, né, com a questão da energia, e tem conseguido realizar essa redução por meio dessa linha que automaticamente você vai deixar de pagar, né? A energia você vai ter ali um pagamento contínuo, né, que não sabe quando, né, de fato não vai ter um término, mas o crédito sim, você contrata ele com taxa definida, parcelas fixas, e você sabe o prazo de encerramento daquele recurso, que você contribuiu aquele recurso, a partir dali você vai estar tendo esse benefício, né, e depois alocar esse recurso para um outro tipo de investimento dentro da empresa. Então tem se falado muito isso, mas também as outras linhas, daí é uma gama de linhas aqui, a gente vai passar, eu acho que o dia todo falando, porque vai muito de acordo com a necessidade também de cada empresa. E hoje a gente vê empresas também do agro, a gente tem as linhas também de empresas, não só PF, mas PJ também, que atua também nesse mercado. A gente tem empresas hoje que fazem alguns tipos de investimentos também fora, no exterior. A gente tem empresas hoje que estão antenadas com o mercado e mudando, diversificando, né? Como a gente fala de investimento, não tem como a gente não falar, mas o crédito também, as pessoas diversificam onde eu vou estar, né, direcionando o meu recurso, porque às vezes eu tenho aquele perfil investidor que eu sei que aquela minha empresa está correndo muito bem, mas eu estou querendo mudar um pouco o meu nicho de mercado. E será que esse nicho, então, por meio de pesquisas, procuram muito, né, os consultores financeiros para isso e pegar esse recurso direcionado para esse novo investimento? Então, assim, nós temos inúmeras linhas lá que vai atender a qualquer momento da empresa, seja ela no momento de investimento, seja ela no momento mesmo não utilizar o seu recurso, né, o seu capital, deixar ali para alguma necessidade e utilizar o crédito a seu favor. E é isso que eu muito falo, né, com as pessoas. Não existe um momento certo. Às vezes, sim, é um momento que você não acha que é o momento certo, porque você não precisa do recurso, né, de terceiros, você tem aquele recurso, mas você está se descapitalizando e pode precisar desse recurso em algum outro momento. E na cooperativa, Brunei, eu não poderia deixar de falar isso, né, Dai, Brunei.
Um grande diferencial nosso, quando a gente fala do crédito, é que esse recurso que você está utilizando, ele vai ser revertido também em sobras no final do exercício. Isso contribui para você. Então, diga-se de passagem, qual a empresa hoje, qual a instituição hoje que você trabalha, que você pega um recurso com a taxa menor, que é uma taxa justa, e o Banco Central tem incentivado bastante, né, as cooperativas nesse sentido, porque sabe da justiça financeira mesmo, que é o nosso principal propósito, e que no final do exercício, parte dos juros que você pagou vai ser revertido para você em forma de sobras, né? E creditado, tivemos o último ano aí creditado em conta. Então esse é um diferencial muito grande. E você deixa o seu recurso aplicado, não utiliza aquele seu recurso que está aplicado, que você vai ter uma remuneração interessante, que a Selic está em alta. E além disso, vai ter também uma participação daquele recurso que está parado. Então não é qualquer instituição, viu, Dai, nem Brunei, que faz isso. Então Sicoob, como é, as cooperativas realizam esse trabalho e é muito interessante. Na sua fala, Ângelo, você trouxe uma frase bem interessante dentro do ambiente aí da educação financeira, de comportamento e tudo mais, que você falou o crédito consciente, né? Então, quando a gente fala de crédito consciente, nos remete de se preparar, né, para tomar o crédito, antes de tomar a decisão do crédito. E aí eu direciono até essa dúvida para Dan, que eu acho que é muita a dúvida também dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? É sobre o que eu tenho que olhar quando eu vou contratar o crédito. Eu tenho que olhar se esse crédito é o momento ou não é, se essa parcela cabe no meu orçamento ou se ela não cabe, ou até mesmo onde é que eu vou aplicar esse recurso. Porque às vezes a gente vai na impulsão, né? Olha, o banco tem essa oferta aqui para mim, a cooperativa de crédito passa essa oferta. Mas será que é o melhor momento? Então, o que é que eu tenho que olhar quando eu vou contratar um crédito? Excelente pergunta. Se fala em contratar crédito, é importante a gente definir o que é que a gente vai fazer com o recurso. Se o recurso for para uma PJ, entender se aquele recurso ele vai trazer de uma forma rentável, uma forma saudável para a empresa. A mesma coisa é na pessoa física. A pessoa física ela tem que entender se ela precisa naquele momento contratar aquele crédito e se aquele crédito de alguma forma ele vai caber no seu bolso. Por exemplo, uma pessoa jurídica, né, uma empresa, ela vai contratar o crédito, ela tem que entender se aquele crédito que ela está contratando, se a taxa de juros está adequada ao seu faturamento, se os produtos que elas vendem está, digamos assim, tem uma margem, né, para ter um retorno para pagar aquela parcela para se tornar um crédito saudável. Porque a gente, quando pensa em crédito, a gente tem que pensar também que o crédito precisa ser amplamente saudável para as parcelas elas caberem no bolso da pessoa que está contratando o crédito para não se tornar um problema. O crédito não é um problema. O crédito não pode ser um vilão. Concorda comigo, Ângelo? Com certeza. E quando você fala isso, dando no melhor momento, é de fato você saber qual a finalidade, né? O primeiro ponto é isso, né? Qual a finalidade daquele recurso e o que esse recurso, né, que eu vou utilizar vai me trazer de retorno, né? Com quanto tempo. Então, tem algumas linhas também que a gente trabalha com um período de carência, que é muito importante falar isso, que é uma carência dentro daquele período que as pessoas estabelecem que é aquele retorno, que começa a ter o retorno ao investimento daquele recurso. Então, com certeza, Dan, isso é muito importante, sim. O tempozinho de fazer a empresa girar para conseguir Isso ter um mesmo. retorno para começar a pagar, né? Isso é realmente muito interessante. Vocês deram aí o exemplo de empresas, né? Do público PJ, pessoa jurídica ali, quando tomam crédito. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que pode ser a dúvida de muita gente que está escutando a gente nesse momento. Vamos supor que eu sou uma pessoa endividada. Faz sentido para mim tentar buscar crédito para quitar essas dívidas? E aí eu já vou emendar com outra pergunta que aí Brunei está aqui sendo meu colega conduzindo esse momento com vocês, mas ele também pode ajudar a responder, que é: o que eu preciso fazer? Independente se eu quero tomar um crédito agora ou não, se eu tenho um plano futuro ou não de tomar crédito, o que eu preciso fazer a nível de comportamento financeiro para que eu tenha mais facilidade de acesso ao crédito lá no futuro ou no momento em que eu precisar? Essa pergunta da ela é bem legal. Inclusive, eu acho que ela é a grande dúvida de toda aquela pessoa que quer tomar um crédito, né? E, além disso, muitas se perguntam por que o meu crédito não foi aprovado e o do meu amigo foi aprovado na mesma instituição e a gente tem o mesmo tempo de conta, a gente anda junto, tal. E a gente se pergunta por quê, né? Então, é bem importante dizer que quando você vai acessar
pedir um crédito em uma instituição financeira, ela vai avaliar qual a sua probabilidade de você pagar aquele crédito que você tomou. Que lá no começo a gente falou que crédito é confiança. E muitas vezes a gente vê falando algumas palavras técnicas, né? Score, meu score tá alto, meu score tá baixo, meu score... Mas basicamente o score, ele tá mensurando ali uma probabilidade de você cumprir aquela obrigação que você está assumindo com o crédito, né? Então, esse score, ele tá muito baseado no seu comportamento de pagador. Então, fica sempre aquela dica, né? Se você tem aquela obrigação para cumprir, uma continha, e você tá com aquele recurso, né? Sobrando, acho que é difícil sobrar dinheiro, né? Nos dias de hoje, né? Mas se você já tá com aquele recurso já disponível para você quitar a parcela, quite ela de forma antecipada. Isso vai fazer com que os sistemas, né? Que hoje as instituições financeiras utilizam para mensurar essa probabilidade de você cumprir suas dívidas, ele vai mensurar você como um bom pagador. Além disso, quando você pode até dar aí um Google, né, pesquisar, existe dentro da literatura do crédito os famosos 5 Cs do crédito, né? E aí a gente pergunta, meu Deus do céu, o que é 5 Cs? São palavrinhas que começam com C, que a maioria das instituições, elas avaliam o tomador dentro desse aspecto, né, Dan? Que é o ser caráter. O que é o ser caráter? Lembra aquele caráter que eu falei de você não verificar se você não tem as restrições financeiras, um histórico de pagador, e depois vem um ser capacidade. Meu Deus, o que é ser capacidade? É que se você tem a capacidade de honrar aquelas parcelas. Então você falou, olha, eu estou endividado, mas eu estou aqui, sou um bom pagador. Mas será que aquela parcela cabe no seu orçamento? Você também tem que fazer aquela reflexão. E tem alguns créditos, principalmente créditos a longo prazo, né, Ângelo, Dan, que são aqueles créditos mais voltados para investimentos, que as instituições, às vezes, ele carece de garantias, né? E a gente chama colateral, o C colateral, que são garantias, né? Para a instituição mensurar se aprova ou não aquele crédito para você. E falando em garantias, eu vou fazer da minha resposta uma pergunta, e aí eu vou falar para os nossos especialistas aqui, que muitas vezes a gente sabe que muitas pessoas não têm garantias para ofertar para uma operação de crédito, Ângelo. No Sicoob Norte-Sul, caso eu não tenha essa garantia para ofertar, né, para tomar aquela operação de crédito, eu, pessoa jurídica, existe alguma outra opção que eu possa tomar um crédito e essa operação ela ser garantida de alguma outra forma? Ô Bruno, essa é uma excelente pergunta e não posso deixar de responder sem falar de fato das garantias reais, né? Que muitas vezes a gente pede, né? Como solicita na hora da liberação do crédito, a garantia de um veículo, a garantia de um imóvel, um terreno, que seja, para colocar. Mas a instituição não está interessada na sua garantia. Ela está interessada em te proporcionar uma taxa melhor, né, oriunda por meio da entrega daquela garantia, mas nós não somos especialistas para depois querer vender, tomar esse veículo, né, do associado e vender. Não, então a garantia ela vem nesse sentido de trazer, né, uma segurança maior em relação à operação e a gente proporcionar até uma taxa melhor. Então isso é muito bem conversado, a gente trabalha muito de forma transparente com o nosso associado para ele entender nesse ponto que não é nada em dúvida da capacidade de pagamento dele, do caráter dele, mas sim trazer benefícios para ele em oriundo dessa garantia. E quando não se tem uma garantia real, que não é um avalista, que seja, né, que esteja enquadrado, nós temos hoje, né, fundos que podem proporcionar aí, que essas linhas que tem determinados, hoje a gente trabalha mesmo com FGI, algumas outras linhas que tem um fundo específico que nos apoia em relação, que vai garantir, né, a essa operação aí. Então assim, você não deixa, né, de ter acesso só por não ter uma garantia. A gente vai buscar qual é a finalidade do crédito, a partir daí, entendendo qual é a finalidade do crédito, te direcionar para a melhor linha, te direcionou para a melhor linha, automaticamente a gente vai ver o que é que a gente pode, né, embutir aí, né, trabalhar dentro da garantia para poder te proporcionar uma taxa melhor, uma taxa bem justa, né, que a gente fala, comparado ao mercado. Então você está dizendo, se eu não tenho um imóvel para dar como garantia, não tenho talvez um veículo para dar como garantia, eu sou um empresário, empreendedor, estou enquadrado, estou dentro desses 6, né, que a gente deu aqui o exemplo, e eu vou lá no Sicoob, converso, Ângelo, meu amigo, eu estou precisando aqui investir, você vai lá, visita meu negócio, vê o que é suficiente, mas eu não tenho garantia. Você está falando que o Sicoob dá uma opção para eu conseguir acessar esse crédito, tendo um fundo que vai garantir a minha operação? É isso mesmo? Isso mesmo. É bom demais. É bom demais. Com certeza.
E Vocês- você acha que em relação do fundo tem uma possibilidade maior, abre um leque maior, né, de novos associados tendo isso, tem proporcionado, viu, Isso é muito Bromley? bom. Isso porque muita gente não sabe, de fato, já pensa, né, vai me cobrar isso, vão me pedir uma garantia e tal, e a gente vê que a gente consegue, né, acessar muito mais pessoas, proporcionar, né, muito mais crédito a esses associados utilizando esses fundos como garantidor. Muito Facilita o bom, acesso, certeza. né, Ângelo? Dá oportunidade para pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade em outras instituições financeiras, né, Dan? Ângelo puxou a pergunta para você aí, ainda seguindo essa linha do fundo, e eu vou continuar aí. Porque a gente tem um exemplo de modalidade de crédito que é o FAMP Mulher, né? E aí eu já ia emendar essa pergunta de Ângelo para entender assim. A cooperativa de crédito, por ser uma cooperativa, a gente olha para alguns aspectos que talvez instituições tradicionais não olhem. Então, a gente sabe que a mulher ainda tem muita dificuldade de acesso ao crédito. E quando a gente tem uma linha de crédito, que é o FAMP Mulher, que é voltado, né, exclusivamente para esse público, a gente entende que é um público que tem um potencial muito grande de crescimento. Nós temos muitas mulheres, né? Tem crescido muito o número de mulheres aí empreendedoras, né? Transformando o que já foi hobby em algum momento da vida em seu modelo de negócio, em um novo modelo de negócio. E a gente vê o Sicoob apoiando uma linha de crédito nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco, respondesse a pergunta de Ângelo, seguindo a linha aí dos fundos, e também já começasse a falar um pouquinho sobre esse caminho, né, que a cooperativa tem, esse olhar atento e esse outro caminho para esse público que muitas vezes não é visto pelo mercado financeiro tradicional. Perfeito. Respondendo à pergunta de Ângelo, quando ele fala sobre os fundos são facilitadores hoje para a contratação de crédito. Lembrando que a gente trabalha com alguns fundos, né? A gente aderiu a alguns fundos. Temos Pronamp, temos o FGI-PEAC, né? Temos também FAMP. Então, a gente tem uma gama de opções aí para facilitar a contratação do crédito. E, pegando esse gancho aí que você falou muito bem, brilhantemente, você lembrou sobre o FAMP Mulher. Hoje o Sicoob é uma das instituições que estão habilitadas a trabalhar com o FAMP Mulher. O que precisa para ter acesso ao FAMP Mulher? Para ter acesso ao FAMP Mulher, precisa exclusivamente o quadro societário da empresa ser composta por uma mulher sócia administradora ou uma sócia majoritária. Tendo uma dessas duas opções aí embutidas no quadro societário da empresa, o fundo garantidor do FAMP ele cobre até 100% da operação. Então, isso aí é uma grande oportunidade. E quando a gente fala, né, que o Sicoob está atento a esses detalhes, atento a essas linhas, atento também ao empreendedorismo feminino. Então, isso aí vem com o objetivo exclusivamente de facilitar a contratação do crédito, mas ter esse olhar também atento para o empreendedorismo, porque o empreendedorismo feminino é muito importante na nossa economia e pensando também na autonomia das mulheres em cada vez mais buscar meios para estar promovendo, né, uma justiça financeira, promovendo também um aumento, né, do empreendedorismo no modo geral, assim, no mercado como um todo. Como um todo. Isso a gente sempre fala, porque uma parte do texto do nosso propósito, né, do Sicoob, é promover a justiça financeira, né? E promover a justiça financeira cai muito nisso que Dan falou, né? Promover a justiça financeira é proporcionar que todos, né, buscando a equidade mesmo, de que todos tenham condições de crescer e se desenvolver. Legal. Dai, eu vou trazer aqui um tema bem polêmico. Eu posso? Deve. Tá aqui pegando a minha pesca. Mas eu quero falar um pouco sobre os bancos digitais, né? Acho que tá bastante em alta. Inclusive o Sicoob é digital, né? A gente tem nossa agência Isso, não digital. pode deixar de Eu falar vou olhar isso, para viu? ela aqui para dar um abraço para Suzane, para Emily, para Gabriel que está lá na agência digital, para Cris também, que são pessoas que atendem, né? Nossos cooperados. São pessoas. Por meio, são pessoas, por meio dos canais digitais. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da digitalização, né? No meio bancário, né? Então, muitas pessoas hoje, principalmente alguns empresários, né? Isso. Optam muito por movimentar em bancos digitais. A gente ouve muito, né? Não me cobra tarifa, lá é assim, tal. Legal, a gente sabe que é bem importante o banco digital, tem trazido uma autonomia muito forte, né, para as pessoas. Mas eu quero perguntar se banco digital é um banco, na sua opinião, é um banco para o empresário.
Ô, Brunei, quando você fala do digital, isso é muito importante, né? E a gente não poderia, né, deixar de falar também do digital. Nós temos, de fato, nossa agência digital, mas como você brilhantemente comentou aí, é feito por pessoas, né? Então, existem pessoas por trás, não é você ligue um para isso, dois para isso, juiz não para isso. Então, a gente continua tendo um atendimento humanizado, mas de forma digital para aquelas pessoas que querem uma celeridade maior, que não tem um tempo hoje, né, de estar indo na agência, que procura ainda ali dentro, na palma da sua mão, né, realizar todos os métodos de transações e de avançar em relação às suas necessidades junto à instituição financeira escolhida. E é por isso que os bancos digitais avançaram, fintechs avançaram para bancos digitais também. Mas, Brunei, quando a gente fala de banco digital na pessoa física, sim, consegue até certo avanço, mas eu já vi muitas complicações, viu? Associados nossos, eu trago isso com propriedade para você, que aconteceu até no nosso digital lá, de estar com recurso nesses bancos digitais sem conseguir resgatar para poder pagar um lance de um consórcio que foi feito com nós. Eu quase perdi o prazo do pagamento do lance, foi emitido o boleto e a gente tentando de todas as formas auxiliar, porque ali por trás tinham pessoas, né, que entendiam aquela necessidade da nossa associada. E por isso, e com muita dificuldade, ela conseguiu ter acesso a esse recurso. Então, assim, não tinha uma instituição, né, uma agência física para poder recorrer, não sabia o nome de um Brunei, de uma Emily, de uma Suzy, de um Danilo para quem procurar. Então, ela teve todo um problema, assim, fez todo o processo de investimento, mas na hora de resgatar, estava tendo dificuldade em realizar o resgate desse valor para poder, né, impulsionar aí, ter o seu sonho realizado, que foi por meio do consórcio que ela conquistou. Que é um outro tema, né, que é muito importante que a gente pode falar também. Consórcio é Que crédito, é né? crédito É também. crédito. Mas, Brunei, na pessoa jurídica, até a necessidade de um histórico de comprovação, né, dessa movimentação é muito complicado, né? Então, assim, alguns meios ainda arriscam hoje a utilizar, mas tem se decepcionado em relação a isso. Quando vem essa demanda do crédito, a linha é muito mais, eu digo, estreita, né, no sentido de que limitada porque ela acaba não tendo esses, né, esses benefícios que a cooperativa tem hoje em relação a esse acesso a esses fundos, em relação a algumas linhas de repasse, em relação ao montante que precisa de fato para poder, porque quando a gente fala de uma pessoa jurídica, automaticamente, para ter uma segurança maior em relação ao crédito, a gente quer conhecer aquela instituição, aquela empresa que a gente quer visitar, que a gente quer ter aquele relacionamento, a gente está dentro daquela empresa, a gente quer ter aquele termômetro de como a empresa está indo para poder realmente até orientar se aquele recurso, né, está demasiado ou não para a finalidade daquele crédito, porque a gente sabe, que crédito é como um remédio, né, ele não pode estar, né, nem a mais nem abaixo, então tem que estar na dosagem certa. Então a PJ, eu te digo, é uma complicação, viu? Você trabalhar é muito limitado, eu acho muito difícil e não tão recomendado. Né? O mercado hoje não tão recomenda a utilização apenas do digital para uma empresa e quando ela necessita, ela vê que é muito limitado mesmo em relação a isso. E principalmente de acesso ao crédito. Um dia eu fiz um curso, né? Aí o professor ele falou, Ângelo, que o crédito é feito para realizar o sonho, não para tirar o sono. Então fica a dica, né? Realmente entender se ali é o momento certo para você investir. Só que aí eu tenho uma dúvida, Ângelo, que você trouxe aí sobre... Você sempre fala muito do se é o momento certo, a medida certa, se você tem que tomar crédito naquele momento. E a gente sabe dos diferenciais que o Sicoob tem, né? Nossa cooperativa de crédito, cooperativa de soluções financeiras, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Quais são os diferenciais entre eu tomar um crédito em um banco tradicional e eu tomar um crédito em uma cooperativa de crédito? Ô, Bru, existe alguns diferenciais, mas o diferencial básico que eu te digo hoje é em relação à taxa, né? A taxa hoje a gente se preocupa muito a cooperativa de estar com a taxa justa bem abaixo do mercado, tanto que a gente está sempre, né? O nosso conselho, ou a diretoria vem sempre trabalhando, nossa inteligência de negócios lá, que tem você lá como liderança e a gente nos dá esse conforto em saber que nós estamos oferecendo o melhor para o nosso associado. E quando a gente fala do melhor, realmente uma taxa justa, Brunei, para que não venha depois ter, né? Não ter aquela necessidade do associado ter complicações
do não pagamento, porque ele vai entender, poxa, eu consegui uma taxa aqui mesmo, que trouxe uma parcela que está dentro do meu orçamento. Então, existe essa preocupação maior dentro da cooperativa em realmente estar com crédito, né, saudável, porque a gente sabe da nossa preocupação com o nosso associado, que ele é dono do negócio. É diferente, né? É totalmente diferente. E um outro ponto também muito importante quando você fala é em relação a essa preocupação de estar atendendo sempre a nosso associado na sua principalidade, né? E a gente bate muito isso. Então, eu acho que um dos principais diferenciais é esse, é a preocupação, né, com o nosso associado. O primeiro ponto é esse. E eu acho que tem outras linhas também que eu vou deixar para o nosso colega Danilo aí comentar. Quais são as São o que muitos que ele se benefícios, preocupa- né? os benefícios Muitas que ele se vantagens, São muitas né? vantagens. De ser um associado, de Muitas ser dono, né? vantagens. Muitas vantagens. Como o Ângelo bem salientou, né, sobre essa questão do PJ, né, ter contratar o crédito numa cooperativa, é bem importante também informar que o recurso ele também volta para a sociedade. Então, isso é um ponto que é o diferencial da cooperativa para bancos tradicionais, que a gente está sempre inserido nas sociedades, promovendo a justiça financeira e acaba voltando também para a comunidade o retorno. Ô, Dani, me permita, quando você fala isso, né, na parte de comunidade, de estar essa preocupação, e a gente vê que realmente é colocado isso em prática. Primeiro ponto, a gente vê muitas instituições hoje, né, que não estão presentes, né, em alguns municípios muito pequenos e é que a cooperativa está lá. Então, se você vê hoje, a gente está trabalhando, né, contra a maré, enquanto algumas instituições estão fechando agências, nós estamos conseguindo realizar esse trabalho mais próximo da sociedade e saber dessa necessidade, daquela particularidade daquele local onde a gente está inserido e saber que ali às vezes precisa realmente de um ponto físico. Porque voltando ao ponto digital, nós sabemos que o digital avançou, o atendimento em plataforma, né, um atendimento avançado em relação a isso de meio digital, mas ainda tem uma gama, né, da sociedade que necessita muito e sente a diferença desse contato personalizado, desse contato mais próximo. E a gente faz isso com maestria, viu? Atendimento E próximo, né? Próximo. E você citou esse exemplo das cooperativas estarem remando contra essa maré, né, de fechamento de agências em cidades pequenas, sobretudo, e que nós estamos fazendo o caminho contrário, porque muitas vezes também, por mais que a realidade digital já seja parte da nossa rotina diária, tem algumas pessoas que não têm acesso, que não têm domínio e que às vezes não confiam, por não conhecer, ainda não confiam em pegar o celular e ter essa experiência de resolver, né, de fazer transações bancárias no celular. Então, a gente precisa, de fato, enxergar essa realidade de que, para muitas pessoas, o Pix, que é algo tão ordinário no sentido de estar ali no banal, né, do nosso dia a dia, para muitas pessoas ainda desconfiam do Pix. Muitas pessoas ainda não têm esse acesso, não têm um celular na palma da mão ali para resolver essas questões. Então, ter o ponto de atendimento físico para algumas pessoas, para determinado público, ainda é fundamental. Só complementando a fala de vocês aí, respondendo a pergunta de Brunei sobre as vantagens de contratar um crédito numa instituição financeira cooperativa, eu vou ampliar para todos os outros produtos e serviços. Ângelo, no início da nossa conversa aqui, falou sobre a importância de ser dono e de ter acesso às sobras, que as sobras, minha gente, são resultados. São os resultados financeiros que no cooperativismo nós chamamos de sobra. Então, qual instituição financeira tradicional devolve esses resultados? Literalmente, né, Brunei? Devolve esses resultados para seus clientes. Então, é um diferencial muito significativo. Dan falou sobre estar perto das comunidades e Ângelo reforçou o exemplo da agência física, mas a gente vai além. Semana passada nós estivemos em Maragogipe, que é uma cidade que tem uma agência física do Sicoob lá, e nós estávamos entregando os óculos, era a cerimônia de entrega de óculos de grau a pessoas da comunidade, a pessoas idosas, que foram beneficiadas com o projeto Visão para a Inclusão. Esse projeto, ele foi patrocinado pelo Sicoob. E o que é que nós estávamos fazendo lá? Devolvendo para a comunidade
a confiança que essas pessoas têm na nossa instituição. Então, isso é muito significativo também. Isso é muito importante. A gente chegar lá e entregar um óculos, talvez todo mundo aqui usa óculos. Eu e Ângelo não estamos, que estamos de lente, mas a gente sabe que isso... Não uso mais lente. Ele fez a Ele cirurgia. fez cirurgia, gente. Só eu que estou de lente de contato aqui. Mas a gente sabe que isso não é estético. Não é uma coisa simples, não é banal. É qualidade de vida que a gente está proporcionando àquelas pessoas. Então, esse estar perto da comunidade se reflete de forma muito prática nas nossas ações diárias. E vai até além também, porque nós temos no Sicoob o Instituto Sicoob, né, Brunei? Que realiza ações de educação financeira, de educação cooperativista, de educação empreendedora e de educação ambiental para as pessoas. E nós fazemos isso de forma gratuita. O que é isso se não devolver na comunidade a confiança que eles têm em nossa instituição? Então, tem as taxas, que geralmente é o que vai atrair de primeira mão, mas tem muita coisa por trás das taxas também que que faz de uma cooperativa de crédito uma instituição diferente, que faz de nós mais que uma escolha financeira, né? Que é o que a gente repete muito. E assim, Dai, logo no início eu sempre vou bater nessa tecla, né? O crédito é confiança, é crer, confiar. E é importante dizer que um dos diferenciais do Sicoob, né, de uma instituição financeira cooperativa, quando a gente fala do crédito, não é necessariamente disponibilizar o recurso para aquele nosso cooperado. Porque a gente confia, a gente sabe que ele vai aplicar o recurso de forma correta. Mas também a gente é parceiro do negócio do cooperado. Então a gente também está aqui para cuidar do cooperado. A gente está aqui para sonhar junto com o cooperado. E é importante dizer que só em 2025, até agosto, né, que é o último número que a gente tem fechado, a cooperativa impactou mais de 10 mil pessoas com produtos de educação financeira, educação cooperativista e tudo mais. Então a gente está devolvendo para a comunidade, para aquele cooperado também, como ele se preparar para utilizar o crédito de forma consciente, de forma saudável e tudo mais. E a gente tem percorrido cada vez mais, né, dentro desse ambiente do Instituto Sicoob, de levar para o cooperado a melhor forma dele utilizar o recurso. Então, não só é disponibilizar, emprestar, por emprestar. A gente está aqui para cuidar. Como eu falei, né? ser o consultor, como eu falei, que o crédito ele foi feito para realizar o sonho. Ele não foi feito para tirar o sono. E a gente está aqui também para jogar com o cooperado, né, Dai? Então também existe esse braço do Instituto. Mas, Dan, um amigo meu mandou aqui uma pergunta, para não dizer que todo mundo sabe, um amigo meu, né? Que quer financiar um veículo no Sicoob. Um amigo meu, viu, Ângelo? Quer financiar um carro no Sicoob. E ele não tem o recurso para dar de entrada, né? Que acho que quando vai financiar o veículo, né, tem que ter parte de entrada. Às vezes a gente não tem. Não tem. E no Sicoob eu consigo financiar um veículo, como funciona, se é 100%, se é 80%. A gente ouve um bocado de coisa, né? Foi ali, 80%, 100%, tem que dar uma parte. Como é que funciona no Sicoob? Tem como tirar essa dúvida aí do amigo meu aqui? Tem, com certeza. Como você salientou aí, né? Essa dúvida dele, eu acredito que seja uma dúvida porque as grandes instituições hoje, elas trabalham com financiamento de até 70%, 60%. E já no Sicoob tem um diferencial. A gente financia até 100%, o veículo tendo até 5 anos do ano modelo. Então, isso aí ele não precisa. Se ele não tiver entrada, pode dizer a ele. No Sicoob, se o veículo tiver até 5 anos, começou a ficar bom, pode procurar o Sicoob que a gente financia os 100% Vamos realizar do esse veículo. sonho, viu, Ângelo? Carro novo, viu? Entrada 2026, carro Então, novo. mesmo sem o dinheiro ali da entrada, dá para ter carro novo, né? Com certeza. Não precisa ter entrada se o veículo tiver até 5 anos. Se tiver até 5 anos, a gente financia até 100% do veículo. Muito Viu, bom. amigo de Brunei? Vou mandar mensagem aqui para ele, no WhatsApp. E a energia solar também consigo financiar 100%, ou só é ali 100%, ou 80%, 70%? Não. Como é que funciona a energia solar também é a mesma lógica do financiamento de veículo. A energia solar lá a gente financia até 100% também, porque a gente sabe que na energia solar existem os equipamentos e existe a mão de obra. Então a gente financia 100% de mão de obra, 100% dos equipamentos também. Então a gente tem esse diferencial de financiar 100% desses produtos e serviços. Muito bom. Então a gente está falando, FAMP,
Pronamp, que garante a operação, financiamentos, FGI, PA, FGI, né? Tem uns financiamentos que é 100%, então o Cicobi tá bom para quem quer tomar o crédito, né? E a gente também tem linhas também de repasse, né? A gente também trabalha com linhas do BNDES, então a gente tem uma gama de linhas que é para atender sempre o cooperado, na sua principalidade. O que ele precisar da cooperativa, é só buscar a cooperativa que ela vai ter a solução para o que ele deseja. Ô, Brunei, e falando de crédito, eu lembrei aqui, né? E tem muita gente que a gente visita, a gente está muito a campo, né? Na parte da área de negócio, rodo aí com a equipe, com as equipes aí no front mesmo. E a gente vê a necessidade dos associados e aqueles que falam, poxa, eu não estou no momento para crédito, eu não estou precisando do crédito. E o que é que a gente consegue identificar? Mas ele tem um recurso tomado em outra instituição financeira. Legal. E esse ponto, Brunei, será que vocês conseguem, né? Muita gente pergunta, vocês compram essa dívida? Eu tenho a possibilidade de portar essa dívida para vocês? Sim. Então já respondo que sim, porque nós trabalhamos Peraí, com esse... você tá falando o seguinte. Peraí, vamos lá. O amigo de Ângela. Um amigo, né? Você tá dizendo o seguinte, há um tempo atrás, eu fui em uma instituição financeira, né? E tava precisando de um recurso, né? Tomei o famoso empréstimos, né? Empréstimo, tomei. Tenho pagado ali a parcela, tá em dia. Aí hoje o Cicobi pega, me oferta uma condição de parcelas menores do que eu pago hoje. Aí você tá falando que o Cicobi, ele porta essa dívida? Isso, Brunei. Digo isso porque tem muitas empresas, pessoas físicas também, que utilizaram aquele recurso, está tendo retorno com aquele recurso e continua pagando aquele recurso. Mas foi com a taxa, né, que ele precisou, de acordo com o tempo que ele precisava. Olha, eu precisei de forma muito rápida, identifiquei que aquela taxa até é uma taxa alta, mas que estava dentro, né, da minha capacidade de pagamento ali. Mas hoje eu posso melhorar. Fica essa dica aí, fala pra galera lá. Pra Então galera hoje ver. eu posso melhorar essa taxa, né, realizando esse trabalho com a cooperativa para realizar essa portabilidade. Então a gente faz o quê? A gente pede, né, um demonstrativo, né, financeiro, como é que está o saldo devedor da sua dívida. Trazemos, né, para fazer um estudo e te apresentar algo, né, muito mais interessante. Então você vai ter liquidar aquele valor na outra instituição e tá pagando uma parcela menor. Quem não quer isso, Brunei? Substituir essa dívida por algo menor. Então, às vezes, você não quer o recurso para utilizar ele para um novo investimento, mas eu quero liquidar, né, substituir por uma dívida, né, que eu já contratei anteriormente, até energia solar, gente. Em algum momento eu contratei energia solar, mas eu estou pagando já 1 ano. Eu posso realizar? Pode sim, comparar, ver se é uma taxa melhor. E a gente tem a habilidade de olhar e falar bem assim, pro Brunei aqui, interessante que você traga mesmo, porque vai ficar a parcela menor, entendeu? De forma bem transparente. E o importante é que quando se fala em portabilizar o crédito, né, e pagar uma taxa menor, reduzir o valor de parcela, o bom de tudo isso é que vai manter a quantidade de parcela. Se você tem um saldo, né, que faltam 40 parcelas, vai permanecer as 40 parcelas, mas vai ter uma redução no valor da parcela, que isso aí é algo muito bom. Mas para quem está nos ouvindo agora, ou nos vendo, né, também, caso queira fazer isso, né? Essa dica de Ângelo aqui de Dan foi excelente. Tá, vou dar um start nessa proposta. O que é que ele tem que fazer hoje? Para ele conseguir falar com a nossa turma do Cicobi. O primeiro ponto é se não for associado, né? Ser associado. Se não for associado, se associar. Nós temos hoje inúmeras possibilidades de associação, tanto para aqueles que querem um relacionamento mais próximo, né, com a agência física, como aqueles que estão no meio digital. Então, no meio digital hoje também, você entra lá e solicita, faz a sua solicitação e o processo de abertura de conta lá já pode acontecer ali diretamente pelo aplicativo e que você direciona, né, em qual agência, né, você quer ter um relacionamento, porque o próprio sistema vai identificar também, né, que você está mais próximo ali daquela agência e você pode ter um vínculo também específico, Legal. por mais que você esteja no digital. Ou um atendimento 100% digital, né, com nossa equipe digital que está lá 100% preparada para atender. São profissionais qualificados também, certificados para te orientar, seja na parte de investimento, de crédito, que é o principal ponto hoje, né, que a gente vem batendo aqui. Então, ela vai te direcionar também para o melhor caminho, tá bom? Então, só buscar uma das nossas agências. Com Onde certeza. é que fica as agências? Nós temos agências, né? Falando logo aqui para minha regional, né? Ele vai puxar. Vou puxar a sardinha para minha regional sul. Nós dele. estamos em Santo Antônio de Jesus, nós temos Cruz das Almas, Amargosa, em Nazaré, Maragogipe e Gandu.
E na Regional Norte, da nossa colega, amiga Lene, que dá um apoio lá, ela realiza todo um trabalho com a equipe de Alagoinhas, a equipe de Iambupe, Rio Real e Irará. Então, o Cicobi Norte Estúdio está presente de forma física nesse local, mas não deixando de falar também, né, Brunei, que amanhã eu estou aonde com a equipe de Nazaré, em Morro de São Paulo. É itinerante, né? Desculpa, na quarta-feira. Amanhã realizando um trabalho em Gandu, mas na quarta-feira nós estamos em Morro de São Paulo realizando um trabalho lá em Morro. Nós temos muitos associados em Morro, realizamos um bom trabalho lá. Então, assim, a gente realiza também muito trabalho remoto, né, para algumas outras cidades onde não tem um Cicobi, né? Eu trago como exemplo Sapeaçu, a equipe, né, de Cruz das Almas realiza, em Conceição do Almeida, né? Então, inúmeras outras cidades próximas também. A Margosa trabalha muito naquela região ali do Vale de Iriçá. Então, assim, a gente está presente, viu, Brunei? Onde não tem Cicobi de forma física, a gente está presente lá de forma física também com nossos colaboradores. Não deixamos de Muito atender o bom. nosso associado. Isso é Muito bom. importante, Ângela, assim, você usou uma expressão, nós estamos presentes de fato, né? Tanto nas 10 cidades aí, onde nós temos ponto de atendimento físico, mas em toda a área de atuação que o Cicobi Norte e Sul atua aqui na Bahia. Correto. Muito bom. Tem um tema, né, bem interessante quando a gente vai falar de crédito, que é a famosa taxa Selic, né? A gente ouve muito no jornal, a Selic subiu, a Selic baixou, a Selic tá alta, tá baixa, enfim, a gente ouve muito, né? Mas de forma prática, Dan, tem como, de forma bem lúdica, né, explicar pra gente o que é essa taxa Selic, né? E o que ela influencia hoje no crédito do cidadão? Tem como trazer pra gente? Brunei, quando se fala em Selic, isso aí, muitas pessoas elas não entendem o que é e não sabem de fato o que é Selic. Mas de regra, né, de modo geral, quanto maior a Selic, maior a taxa de juros. Quanto menor a Selic, menor a taxa de juros. Acho que dessa forma aí o pessoal vai conseguir entender melhor sem falar dos detalhes, falar da metodologia, digamos assim, né? Então, quanto menor a Selic, menor a taxa de juros. Quanto menor a Selic, o crédito fica mais barato, né? Quando a taxa de Selic está mais alta, como está no cenário atual, né? A taxa de Selic está em 15%. Então, consequentemente, a média das taxas de juros das instituições financeiras, elas tendem a ficar mais altas. Então, a taxa de juros das instituições, elas estão ali atreladas, né, à Selic. Selic, basicamente, é a taxa de juros básica da economia brasileira, né? Então, essa taxa, ela acaba ali balizando, né, quais são as taxas de juros que as instituições financeiras, ela vai trabalhar. E assim, Dan, é bem importante quando a gente fala de crédito, a gente não pode esquecer do investimento, né? Porque esse crédito para chegar na mão de quem está querendo investir, né, num negócio e tudo mais, tem que existir um indivíduo que está ali com recurso, né, para repassar para essa outra pessoa, né? Então isso acontece, a instituição financeira faz essa intermediação, né? E esse outro indivíduo, né, ele é remunerado por uma taxa de juros, né, que ele está ali aplicando, guardando dinheiro, né? Então, quando a Selic ela está alta, maior essa remuneração para quem está com o dinheiro ali guardado, é a famosa renda fixa. E eu convido a vocês a chegar lá no nosso Instagram, né, Dai? A gente fala desse tema de renda fixa, renda variável para quem vai investir, deixar de forma bem mais tranquila, que é o nosso Descomplica. Então, como esse recurso está sendo remunerado de mais alto, né, com a taxa de juros maior, por conta da Selic, né, Dan? De outra forma, na outra ponta do crédito, isso vai refletir de forma mais cara, né? Mas é importante dizer que o Cicobi, a gente está atento, né? Essas taxas de juros, né? Da instituição financeira. E assim, Ângela, eu queria te perguntar, hoje a taxa de juros do Cicobi, ela é alta? Ela é baixa? Ela é aderente à realidade dos cooperados? Como é que funciona a taxa de juros no Cicobi? Ô, Bruno, como você falou aí, a gente segue, né, um regulador, né? O custo do dinheiro, a gente sabe que tem que ser analisado como é que está o custo do dinheiro hoje para o mercado. A taxa Selic também, mas a gente procura estar abaixo do mercado. Abaixo do mercado quer dizer o quê, Bruno? A gente não precisa dar um retorno acionista. Nosso retorno é para nosso associado. Então faz sentido eu trabalhar com a taxa de juros alta, sendo que o meu retorno fica para a cooperativa, para os nossos associados. Eu já te respondo que está aí, que não faz sentido. Então a gente trabalha mesmo com a taxa menor do mercado, claro, dentro do custo do dinheiro. Existe um custo, né, dentro dessa taxa que está sendo ali trabalhada e de acordo também com diretrizes do mercado central, né, do Banco Central.
Então é isso que a gente faz, mas eu tenho hombridade e certeza que a gente vai estar trabalhando sempre com taxa abaixo, equiparada. Eu não digo nem equiparada, viu, Brunei? Quando a gente fala de equiparação, automaticamente a gente pode estar equiparando com quem está um pouco mais alto, mas a gente está trabalhando sempre com quem está, né, abaixo, na perspectiva mesmo de mercado, tendo a consciência de que existe um custo para tudo isso, né? O custo do dinheiro. Então, Seria mais uma vantagem de ser associado e não ser um cliente, Isso, né? você Mais é uma dono. vantagem de escolher uma instituição Você é dono. cooperativa. Não faz sentido cobrar caro do dono, né? Dono. Ele é dono. Ô, Brunei, Dono. você falou agora sobre a relação da Selic e como impacta tanto crédito como investimento. Então, seria interessante a gente orientar, enquanto consultores, né, dos nossos associados, o quão importante é, a gente está falando de crédito aqui, mas ele diversificar esse leque de produtos e serviços que a cooperativa tem. Então, no caso, se preciso tomar um crédito agora, mas é interessante também, além do crédito, eu ter um investimento na cooperativa. Por que que é importante a gente ter essa diversificação aí de produtos e serviços na cooperativa? E eu sei que isso você vai levar, quando for responder, você vai levar também de novo para as sobras que a Ângela comentou aí. É a sobra, a famosa sobra. Quem não gosta, né? É o retorno, né? De movimentar. Daí, assim, quando a gente vai falar do crédito, né? Os meninos também são especialistas, talvez vai trazer de forma bem mais clara do que eu. O ponto mais importante é a gente entender se é o momento correto, né? De tomar aquele crédito. Pense que o crédito é um investimento que eu estou fazendo. Investimento. E às vezes a gente fala assim, tá, eu estou com um recurso aqui. Eu compro à vista ou eu financio? E às vezes eu vou trazer até para o empresário, que às vezes quer uma máquina, quer ali trocar um carro, quer faz ali o processo de logística da sua empresa. Eu estou com recurso. Será que faz sentido eu comprar à vista ou financiar? Aí fica essa dúvida, né? Só que eu não vou responder não, que vai responder são os especialistas. É Ângelo e Dan. Eu acho que, principalmente Ângelo, né, que tá aí, como ele fala, né, no front, né, junto com o cooperado, muitas vezes talvez vocês se deparam com essas situações, né, de pessoas que talvez tenham ali o recurso guardado, o recurso aplicado, principalmente a maioria dos empresários, né, e se deparam em alguma situação de ter que investir na sua empresa para ampliar, para vender mais, para crescer, vamos dizer assim. E às vezes ele usa ali o dinheiro do caixa da empresa para fazer esse investimento, aí depois fica ali meio que apertado. Mas qual o conselho que você dá para essas pessoas que hoje têm um recurso ali guardado e precisa fazer o investimento na sua empresa? Toma o crédito ou compra à vista? Ô, Brunei, o primeiro ponto é a gente analisar, né? Quanto tempo de retorno, se ele calculou quanto tempo de retorno, né? Esse recurso que ele vai pegar vai estar trazendo para a empresa. O primeiro ponto é esse, mas a partir do momento ele avaliar, poxa, a taxa Selic está em alta. A taxa Selic está em alta, eu estou tendo uma boa rentabilidade com o meu recurso que está lá aplicado na instituição, porque eu estou na cooperativa Sicoob. Quando eu estou no Sicoob, automaticamente, além da rentabilidade do CDI está me dando, se está sendo 100%, 105%, 97% CDI, de acordo com o tempo, a carência e a perspectiva ali do nosso associado, automaticamente eu tenho ainda a participação das sobras. Olha, eu estou tendo mais um ganho aí nessa tal sobras que a gente fala novamente, que é a participação desse resultado aí no final do exercício. É interessante eu resgatar esse recurso ou o meu gerente me orientou a utilizar, colocar esse recurso como garantia da operação? Então, sim, em muitos momentos, Bru, trazer e colocar esse recurso como garantia da operação, porque eu vou conseguir uma taxa menor ainda. Você fala a taxa de juros menor. Juros menor, porque eu estou com a garantia de um recurso que está lá aplicado na própria instituição. Então, eu vou ter uma outra participação, porque eu não vou, né, mexer ali daquele recurso meu que está ali dando uma rentabilidade interessante para trazer para a empresa que me vai dar outro retorno, mas eu vou estar ganhando, é o sistema ganha-ganha, eu vou estar ganhando da minha aplicação ali, vou ter uma participação com aquele recurso que está aplicado, vou pegar um recurso com a minha instituição, com o Sicoob, minha instituição cooperativa, vou utilizar esse recurso na minha empresa que vai estar me dando um retorno esperado, ele vai estar se pagando ali, porque eu fiz esse cálculo, e automaticamente vou ter também um retorno desse recurso que eu peguei. Então, o sistema ganha-ganha. E o cooperativismo trabalha muito com isso, né? Um não precisa perder para o outro ganhar, todo mundo ganha. Então, quando a gente empresta um recurso, a gente quer que o associado ganhe para ele poder, né, cumprir com aquele prazo estabelecido
fortalecido para que a gente possa voltar a emprestar esse recurso para outros associados. Então, assim, ele ganha no negócio dele e a cooperativa ganha também aqui em poder atender esses nossos associados e conseguir atender ainda mais. E O ganhar crédito de né, vários consegue lados, adequar, né? O crédito à necessidade Isso de mesmo. cada um. Às vezes a gente pensa que crédito é para quem não tem dinheiro. A gente pergunta assim, olha, qual é o momento de tomar crédito? A gente responde, para quando a gente não tem, quando não tem dinheiro. Ângelo trouxe a solução. Às vezes eu tô com recurso, com mas às recurso. vezes o crédito ele pode ser Isso. um aliado, Certo né? momento, Pra gente. Muito bom, muito bom. Tomar um empréstimo quando eu tenho recurso pode ser lucrativo. Também, isso mesmo. Isso aí. Cicobi tem solução para tudo. Ô Dan, acho que está caminhando aqui para o final, né? Isso E aí eu Bruno. tenho uma pergunta bem legal para você. Tá até para finalizar aqui. Quando a pessoa vai tomar o crédito, como eu devo me preparar para tomar o crédito? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que ter? Onde é que eu vou? Com quem eu falo? É uma pergunta muito importante, né? E quando a gente fala em... Você está aqui o público PJ. Um público PJ é muito importante ter o cadastro atualizado. Então, faturamento atualizado é muito importante. O contrato social da empresa estar atualizado também é muito importante, porque a instituição ela vai ser melhor direcionada a nível cadastral, porque a gente costuma dizer que o cadastro, um cadastro muito bem feito, ele é basicamente o coração. Então, o coração de te ofertar as melhores soluções. Então, se o cadastro está atualizado, a gente consegue ter uma melhor visualização da empresa na hora da contratação do crédito. Então, isso aqui eu estou levando exemplo somente para público PJ, mas o público PF também é muito importante. Então, quando você vai fazer buscar a cooperativa, né, para realizar a contratação do crédito, tendo a renda atualizada é muito importante, porque a gente consegue fazer um estudo com base na sua renda para saber a sua capacidade de pagamento. Então, partindo deste ponto, a gente também observa o comportamento no sistema financeiro. Que o comportamento no sistema financeiro é muito importante. Essa empresa, essa pessoa, ela está pagando em dia, ela tem um bom histórico ou não tem um bom histórico. Partindo desses pontos aí, a gente consegue construir melhor uma análise para entender melhor a sua capacidade de pagamento, para entender melhor até onde você consegue pagar de parcela, para se tornar um crédito mais saudável. Como você falou anteriormente, o crédito ele não pode tirar o sono da pessoa. O crédito tem que ser um aliado. Então, para ser um aliado, a gente precisa ser mais assertivo. Mais assertivo de que forma? Entendendo a sua necessidade, entendendo o que você pode pagar por mês, entendendo a sua saúde financeira na contratação do crédito. Perfeito. Ângelo, é bem recente, né? Existem algumas pesquisas que falam, né, que existe mais quantidade de contas correntes no Brasil do que pessoas economicamente ativas. Ou seja, as pessoas têm mais de uma conta corrente, né? Então as pessoas estão movimentando em várias instituições. Isso é bom, isso é legal, né? A descentralização é legal. Mas o quanto isso impacta no acesso ao crédito para essas pessoas? É importante as pessoas concentrarem sua movimentação na instituição que ele confia, na instituição que ele entende quando ele precisar de um recurso, de um crédito, ele vai ter ali um acesso, como você disse, com taxas mais justas, com aquele atendimento personalizado, humanizado. Então, qual a sua opinião em relação a isso, dessa descentralização de movimentações financeiras, né? Ô, Brunei, é muito interessante o que você falou aí. A gente parte do princípio de que, de fato, a gente fala com o nosso associado, viu, no dia a dia. É interessante, sim, né, que você tenha uma outra instituição financeira até para você comparar. Nós trabalhamos de forma muito tranquila e transparente, né, do que a gente oferece, qual o nosso propósito enquanto instituição cooperativa, né, instituição financeira cooperativa de crédito. E nesse ponto, a gente fala muito eu não quero exclusividade. E está errado. Se uma instituição fala para você que quer exclusividade, ela está te cegando no sentido de você não vislumbrar outras oportunidades, não realizar um outro comparativo. E é por isso que as pessoas hoje trabalham com mais, né, de uma instituição financeira, porque ele tem aquele poder de barganha, sim, no poder de negociação de mercado existe para poder entender, mas nessa barganha no sentido de que deixa eu verificar realmente se essa taxa
que Brunei está me oferecendo, né? Que a equipe do Scope está me oferecendo, está realmente de acordo com o mercado, está abaixo do mercado, se está interessante. Então, a gente fala de eu quero ser a sua principal instituição financeira. Quando a gente fala disso, de ser a principal instituição financeira, é porque a gente sabe que ele centralizando aquela movimentação na cooperativa, a probabilidade de ter um crédito aprovado, a classificação dele, como você falou aí, o que é classificação? Todo o meu histórico de movimentação, em que nível, né, eu vou precisar de um recurso posteriormente. Então, às vezes, a gente trabalha, né, a base, começa a fortalecer o relacionamento para a necessidade daquele crédito, a gente conseguir ter, né, disponibilizar esse crédito de uma forma muito mais fácil. E um outro ponto muito importante que é do associado ser dono, por muitas vezes eles falam, poxa, mas eu consegui tal instituição com a taxa menor, e a consegue, viu? Claro, a gente não está livre disso porque nós trabalhamos com inúmeras instituições financeiras no Brasil e automaticamente ela pode ter uma linha específica, ter uma linha de repasse governamental, foi um banco de fomento, mas a celeridade é outra. Às vezes, muitas vezes a gente já viu falar, poxa, eu demorei 6 meses. Brunei, eu vi casos de associado falar, Ângelo, eu demorei 6 meses para conseguir ter acesso a esse recurso. Nesses 6 meses, olha o que eu perdi na empresa de ganhar. Então, por muitas vezes, ele optou a instituição com a diferença, por mais que seja um recurso que veio, né, direcionado para aquele momento, é um recurso limitado e que ele conseguiu, por meio daquela oportunidade, ter acesso àquele recurso, que nem sempre vai acontecer isso, ele conseguiu uma taxa menor, mas a diferença, pelo tempo que ele perdeu, né, de movimentar esse recurso na empresa, ele falou, poxa, era para ter te pegado logo com vocês esse recurso e da próxima vez eu não faço mais isso, serviu de experiência. Então, assim, a gente trabalha muito de forma transparente com nossos associados e esse relacionamento é que faz a diferença. Muito bom, muito bom. Ângelo, logo no início você falou das linhas de crédito, né, que tem carência. Você falou carência e tudo mais. A carência, tem como explicar pra gente aqui o que, na prática, o que é essa carência na hora de tomar o crédito, como é que ela funciona, se ela realmente é uma aliada ou ela é uma vilã, o que é a carência? O de Bruno, tomar eu um vejo crédito? para aqueles que necessitam mesmo, né, do período de carência, é que realmente é um aliado. Um aliado porque se eu tenho um cronograma, né, do investimento desse recurso, a partir de tal período eu vou começar a receber, como existem as linhas, né, do rural, do produtor rural, que a gente sabe do ciclo, né, que ele entende o ciclo, né, de toda a plantação e de colheita daquele determinado produto, a carência vai ser extremamente importante para eles, para ter esse retorno aí esperado, assim como nas grandes empresas, nas médias e pequenas empresas também, ela estabelece e sabe, olha, esse retorno eu vou ter dentro desse período. Então eu vejo a carência, Brunei, para aqueles que necessitam da carência de forma muito, né, viável e benéfica para isso. A não ser que a empresa já sabe, não, eu preciso de um recurso, é o hot money que nós falamos, é um crédito a curto prazo, né? Então o hot, o quente, ele traz aquela necessidade de emergência que eu vou pagar tão logo. Então nesses casos aí a gente nem recomenda, né, a questão da carência. Mas não se preocupe, Brunei, que nós temos profissionais qualificados, tanto no digital como nas agências físicas, que vai saber direcionar o nosso associado para a melhor linha, sendo ela necessidade de carência ou não. Com carência ou É não. aquela questão do fluxo de Isso, caixa, de né? caixa, Que tem com que, certeza, da que empresa. encaixar, E né? nada mais que o próprio empresário conhecer, né? Conhecer o fluxo de caixa, a sua empresa. Às vezes a gente pode fazer uma recomendação, não está aderente a ele, e naquela conversa a gente que identifica realmente qual é a linha que a direcionar para ele. Até mesmo Seria até um porque... olhar cuidadoso, né, Bru? Isso. Desculpe te interromper, de conhecer a individualidade de cada cooperado, né? E que é muito Você importante. pontuou aí que nós temos um relacionamento muito estreito, muito próximo com o cooperado, né? Então, às vezes o cooperado tá ali, precisa tomar um crédito, e vocês vão lá pessoalmente, fazem essa visita na empresa, ou que seja na plantação ali daquele cooperado que deseja tomar o crédito, e é uma forma também de conhecer e de ajudar ele a tomar a melhor decisão na hora da tomada do crédito, né? Correto, isso mesmo, Dai. Perfeito. Com certeza. E quando você falou da carência, né, e fluxo de caixa, isso reflete muito aquela questão que eu falei do histórico do bom pagador. Às vezes eu não sou um mau pagador, talvez eu encaixei aquela parcela, né, do empréstimo,
fora Eu considerei esse do gapzinho que eu gap tenho do aí. caixa, né? Isso, Então isso porque, pode gerar atraso. como a gente falou, a gente trabalha com muitos segmentos de empresa que ela tem uma linha de recebimentos. Eu recebo com 90 dias, mas eu dou um prazo de 30 e minha parcela está no dia 20, entendeu? Então, assim, é muito importante saber, Descasamento, né, né? esse descasamento aí. Pra não cair numa cilada, né? Com certeza. E do quem Conhecer está com bem histórico seu próprio ruim. negócio Isso, também, histórico. né? A dinâmica do seu negócio. Isso mesmo. Gente, nós estamos caminhando já para o fim aqui do nosso episódio, mas eu queria que vocês deixassem claro, né, para as pessoas que agora nos acompanharam até aqui, estão aí ansiosas para saber, e agora? Quero tomar o crédito, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Vocês falaram um monte de coisa boa aqui, né? É. É crédito com garantia de fundo, 100% de financiamento de veículo, de máquinas, Energia solar. solar. Funk mulher, FAMP 100%. mulher, né? Mulher. Para quem é aí mulher empreendedora, tem aí uma garantia de 100% da sua operação de crédito. Teve aí uma novidade boa, né? Que é a portabilidade, né? Então teve um monte de coisa boa aqui, né? Que eu achei que a galera ficou curiosa. Tipo assim, olha, tá, vou começar. E aí, Ângelo? Quero saber mais. Eu vou para onde? Para onde? Quais são os canais disponíveis para os nossos cooperados acessar todo esse conteúdo excelente que nós trouxemos aqui hoje? Gente, como a gente havia falado, né, não vale a pena a gente reforçar, as cidades onde nós estamos estabelecidos, que tem as agências físicas e nossa equipe preparada para poder atender, mas na palma da sua mão, gente. Você pode também baixar o aplicativo Sicoob, procurar lá, né, se tiver dificuldade pelo Sicoob, e ele vai direcionar, né, para onde a sua localidade, onde você está mais próximo, e se quiser, né, degustar desse atendimento personalizado também do digital, você vai ter acesso lá na palma da sua mão e tá atuando aí com a gente. Lógico. Então, hoje o nosso cooperado, se ele for da cidade de Gandu, temos lá a agência, né? Tá, a agência capitaneada pelo nosso gerente Ramon. Isso. Ramon. A gente tem Nazaré, né? Aqui Quem na é Nazaré? que Nossa tem a gerente Alana. Dá todo o apoio aí a aí. essa comunidade de Nazaré. A gente tem Maragogipe, tem ali Cris, né? Cristiane. Cristiane, não podendo deixar de falar, né? Atrás de Cris, quem é que tem mais? Toda uma equipe, viu, gente? É verdade. É Cristiane, Alana e Ramon, com sua equipe PJ, PF, todo o apoio lá da agência. Nós vamos para Cruz das Almas. Cruz das Almas a gente encontra quem, Brunei, por lá? Lá tem a nossa amiga Laine, a nossa gerente lá da agência, né? Mas também tem a Carol, que é gerente de conta PJ, né? Ilana na pessoa Ilana na física. pessoa física. E Tem todo em Ambupe a gente encontra, fala com quem ainda? Antônio Miller. O grande, o gigante Antônio Miller, Miller. né? Miller lá tem equipe também que tá para atender, né? Nosso cooperado de forma personalizada. Fica lá na cidade de Iambupe. Próximo de Iambupe a gente tem a agência de Alagoinhas, né? Que tem a nossa amiga Tiala, que trabalha junto com sua equipe, né? Tem Viviane, nossa gerente de conta TJ, tem GNPF. Jeane, né? Que é nossa gerente de conta PF, está preparada também para nos ajudar com relação ao crédito. E Rio Real tem Fagner, né? Fagner Dias. É Raimundo Fagner, nome de cantor. Fagner. Nome de cantor. Mas tem Aldo lá, gerente de conta PJ, Aldo né? Lessa. Que dá todo o apoio. E também a gente tem Irará, né? Que tá a Cleide, tem Nossa amiga Paula, Cleidinha lá, né? Com Paula e toda a equipe lá. Pedro, né? para dar esse apoio, forma personalizada do nosso cooperado. Retornamos para a Regional Volta, Sul. né? E encontra quem em Santo Antônio Encontra a de Jesus? Luciana, né? Com a agência nova, uma agência muito mais ampla, né? Que está dando a possibilidade de um atendimento muito mais aconchegante para o nosso associado, que estava na agência do Shopping Itaguari. Conseguimos ir para o prédio da Associação Comercial. Espaço da maior, né? CCLL, isso para receber os nossos associados, com a equipe lá na PJ, Tiara, Flávia, Verônica na pessoa física e todos os outros, né? Matheus, Valentina, Emily, uma equipe lá, Silvana, que vem dando Sara um apoio muito grande lá para toda a equipe. E Camille também, né? Tem Camille, agência. Um monte de gente. Pode aí. esquecer E o nome. bom- Grande. Quando a E o gente bom é começa que a ele falar sabe o nome nome de assim, todo De todo mundo. mundo. quando a gente começa a falar nome assim, a preocupação é essa. O ruim é esquecer, quando né? esquece de alguém. Mas não esquecendo de alguém, a gente tem lá a agência de jamais. Amargosa, né? Amargosa, com o nosso amigo Valtinho lá, né? No comando lá da agência de Amargosa. Temos também na PJ Nath e na pessoa física Érica. E por mais, nós temos lá Paulinha, né? Os outros meninos chegaram, a equipe nova, mas é uma equipe, né, que já
tá em campo lá Bem correndo pro afiada, né, mercado, Ângelo? bem afiado, viu? Rafael, Wesley, Jeane, o pessoal tem dado um excelente trabalho lá e de apoio aos nossos associados. E não Importante. poderia deixar de falar do digital, né? Nossa agência digital, que atende todos os nossos associados e novos associados também, novos entrantes aí, que vem realizando todo esse processo de afiliação, de associação e realizando esse trabalho também muito próximo com o nosso associado, que está com Suzy, com Emily, Gabriel e Cris, como você falou. Então, é uma equipe que tem dado um apoio absurdo no digital e tem crescido bastante, né, nossa carteira e tem tido um bom retorno aí para os nossos associados. A equipe é grande, perdoa se a gente esqueceu o nome de alguém, mas a gente está aqui preparado para atender as nossas necessidades, né, dos nossos cooperados. E, para finalizar, Dai, Dan, Ângelo, alguma considerações, alguma dica para os nossos cooperados na hora de Só minha tomar o dica é crédito? não deixe de escolher, né, o Sicoob como a sua principal instituição financeira, porque o seu retorno é ganho significativo e muito notório. E que aqueles que não conhecem ainda, que nos dê a nossa oportunidade de degustar o que é, né, um atendimento cooperativista, um atendimento da equipe do Sicoob Norte-Sul. Dan? Perfeito. E só reforçando o que o Ângelo falou, lá no Cicobi a gente tem um diferencial no nosso atendimento, que é um atendimento humanizado. Por mais que tenha também a oportunidade de ter o atendimento digital, mas o nosso atendimento é sempre buscando o lado mais humano possível, né? O lado mais justo possível. Isso aí é o nosso diferencial lá no Cicobi. Isso aí, Dan. Eu costumo dizer que quando a gente tem pessoas falando com pessoas, escutando pessoas e entendendo pessoas, a chance da gente compreender o sonho do outro e tentar buscar, né, fazer o máximo de esforço, porque essa é a nossa missão, né, para ajudar essas pessoas a realizar esse sonho, é diferente. Então, eu digo que a gente tem brilho nos olhos ao falar da instituição que a gente trabalha, porque a gente acredita. Brunei usou esse verbo acreditar no início aqui quando pedi para ele definir o que seria crédito para ele, e eu acredito que isso se reflete no nosso dia a dia, na rotina do trabalho, quando o Ângelo fala que a gente vai entender o cooperado para buscar a melhor taxa, para buscar a modalidade de crédito ideal para aquela necessidade, né? E isso em todos os outros produtos e serviços, eu acho que isso acontece dentro de uma cooperativa, porque nós temos princípios e valores muito claros. Então, todo mundo que trabalha aqui acredita no que faz. E ao acreditar, a gente acredita no sonho do outro também e busca trabalhar de forma ainda mais eficaz para ajudá-lo a realizar esse sonho. Então a gente volta para o que a gente falou no início do episódio, né? Sobre o que é crédito. Então acho que ele se resume muito nisso, na realização, na ferramenta como realização de sonhos, né? Em acreditar nessa relação de confiança que a gente precisa estabelecer com o cooperado para ajudar um objetivo que é dele, mas que é nosso também. Afinal de contas, né? Ele faz parte dessa empresa também. Quando ele é associado, ele também é dono. E a gente olha com carinho e com humanização para esse cooperado. Daí, para finalizar, vou até olhar aqui para a câmera, né? Você viu quando a gente estava falando aqui das agências, a gente não falou de números, né? A gente falou de pessoas, a gente teve o cuidado de falar o nome de todo mundo, porque a gente é uma instituição que cuida de pessoas. A gente é uma instituição que está preocupado com as pessoas, que são os nossos cooperados, os nossos colaboradores e tudo mais. Bem recente, a gente conquistou o selo, né, da GPTW. GPTW é uma instituição que mensura as melhores empresas para trabalhar, e o Cicobi Norte-Sul, graças a Deus, faz parte disso. E uma outra conquista que nós tivemos, que foi a nossa pesquisa de satisfação, onde a gente teve uma excelente nota dada pelos nossos cooperados, no sentido de que a gente é uma instituição que cuida do negócio dos nossos cooperados. Então tivemos uma excelente nota. Isso mostra, Ângelo, que nossa seta está apontado para o caminho correto. E a mensagem que eu deixo para os nossos cooperados, e até mesmo para aquele que não é cooperado e que está nos ouvindo, não fique de fora do Cicobi. Busque uma instituição cooperativa para você movimentar. Porque a gente sabe que da porta para fora, né, do nosso comércio, do nosso dia a dia, da nossa casa, tem muita gente que às vezes não acredita no nosso potencial. E muitas vezes vai vender o dinheiro por vender, por bater uma meta, por conquistar algo de interesse próprio, né? Colocar seu interesse na frente dos demais. Mas no Cicobi,
a gente é diferente. A gente está aqui para atender as pessoas, para acreditar no que você também acredita. Então a gente está aqui para realizar o sonho com o produto crédito. A gente não está aqui só para vender o dinheiro. Então a mensagem que eu deixo para vocês, cooperado, né? E para quem não é cooperado, busque uma instituição cooperativa. De preferência, o Sicoob. Porque de tudo isso que a gente falou, né? Retorna para você, pessoa cooperada. Então essa é a mensagem aí que eu deixo para vocês. E pensem na hora de tomar o crédito. Né, Dan? A parcela cabe no meu bolso, vou investir e vou realizar o meu sonho. Se essas 2, 3 perguntas for sim, é o momento certo. Isso aí, Brunei. Se uma dessas perguntas, né, Dai, for não, busque um dos nossos consultores, né, nossos gestores de conta, até mesmo para ouvir a opinião deles, né, para tomar a melhor decisão para vocês. Ouvir uma opinião técnica é importante também, né, Bru? Muito importante. Isso aí, minha gente. Será que podemos dizer um até logo? Até mais. Até logo. Até logo.